Se você quer aprender a fazer divisão de cabeça ou de uma forma segura, eu vou te mostrar duas técnicas aqui nesse vídeo, uma para cada coisa, para que você faça divisão e não cometa mais erros nessa operação básica, beleza? E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e aperta aí no botão da inteligência, o botão do like, porque com esse botão, além de você ter a chance maior de receber o próximo conteúdo, diversas outras pessoas também vão ter acesso a esse conteúdo. Você vai distribuir inteligência para as pessoas, porque o YouTube vai distribuir mais. Então, esse botão tem muito poder e se você acionar ele, você com certeza vai ficar mais inteligente. Beleza? E se você vai prestar alguma prova, seja vestibular ou concurso, e está se preparando aqui, entendendo as operações básicas, aprendendo um pouco de matemática básica, é importante que você saiba que se você quer ter um bom desempenho em matemática na sua prova e ter a chance de acertar mais de 80% das questões, você vai precisar sim criar essa base. E além dela, você precisa também ganhar velocidade. Por isso que eu preparei esse vídeo, para que você, com a prática e com ferramentas diferentes para fazer divisão, você comece a ganhar velocidade, fazer de cabeça, garantir o resultado, e aí sim você vai conseguir ter mais assertividade nas questões e até fazer elas de maneira mais rápida, para conseguir fazer mais questões na prova. Beleza? Então por isso que é importante esse vídeo, é importante que você veja tudo que eu vou te passar, beleza? Então, antes de te mostrar essas técnicas, eu preciso te falar sobre os critérios de divisibilidade, para a gente entender melhor como é que vai funcionar isso que eu vou te ensinar. Primeiro critério de divisibilidade é o critério do 2. E para você saber se o número é divisível por 2 ou não, é muito simples. Você só precisa ver se ele é par. O que é um número par? É um número que termina com 0, com 2, com 4 e com 8. Só. Se terminar com isso, ele já é par. E automaticamente ser par significa ser divisível por 2. Então é o critério mais fácil de todos. Então vamos ver, se eu tenho o número 17, por exemplo, ele é divisível por 2 ou não? Não é, porque ele termina com 7. Se eu tenho o 28, 28 é divisível, porque termina com 8. Se eu tenho o 191, não é divisível, porque termina com 1. Se eu tenho 4003, também não é divisível, porque termina com 3. Veja que não importa o tamanho do número, é o último algarismo que você vai ver. Esse número aqui, termina com 2, então é sim divisível. E esse daqui termina com 0, que também é par, ou seja, é divisível por 2. Tudo bem? Então, bater no olho, você vai saber quando é ou não divisível. Agora vamos para o critério do 3. O 3, você vai ter que fazer um outro tipo de conta, um outro tipo de análise, que é somar os algarismos. Então, você vai somar. Se a soma der um número que é divisível por 3, ou seja, um múltiplo de 3, então o número original também vai ser. Exemplo, o 18. Talvez você saiba que ele é, mas pensando nessa regrinha seria, você pega 1 mais 8, que dá 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, o 18 também vai ser. O 37. 37, somando os algarismos, vamos ver aqui, 3 mais 7, isso dá 10. 10 não é divisível por 3. Inclusive, você pode até somar os algarismos de novo. Então, 1 mais 0 vai dar 1, que não é divisível por 3. Então, esse número não vai ser. Próximo, 9.612. Esse daqui, vamos fazer a soma, né? Então, 9 mais 6 mais 1 mais 2. 9 mais 6 dá 15. 15 mais 3 dá 18. E aí, o 18, se somar os algarismos, vai dar 9. Então, com certeza, é sim divisível por 3. E esse cara daqui, 50.001. Você vai somar o 5 com 0, com 0, com 0 e com 1. Eu nem vou somar o 0 porque é desnecessário, né? Então, 5 mais 1 dá 6. 6 é divisível por 3. Então, esse número é divisível. Esse daqui, já vamos fazer de cabeça, 3 mais 1 mais 1 mais 1. Dá 6 de novo. Então, é divisível. E esse daqui, hein? Vamos lá, vamos fazer a conta com calma. 7 mais 2 mais 1 mais 9 mais 7. 7 mais 2 mais 1 deu 10. Com 9 deu 19. Com 7 vai dar 26. 26, se você tem dúvida, soma. 2 mais 6 é 8. Não é divisível por 3. Então esse número não vai ser divisível. Tudo bem? Esse é o critério do 3. O critério do 4 agora. Lembra, o critério do 2, a gente olhava o último algarismo. Eu vou até deixar destacado aqui para você lembrar o que a gente fez. Agora, o critério do 4, a gente vai olhar os dois últimos algarismos. Então, vou destacar os dois últimos. Aqui, aqui,
aqui e aqui. São esses números em azul que a gente vai analisar se é divisível ou não por 4. Então, por exemplo, o 20. Aqui não tem muito o que fazer. Se você não sabe se o 20 é ou não divisível por 4, você vai ter que fazer a conta. Então você vai lá, pega o 20, arma a conta certinho da divisão. Inclusive tem um vídeo aqui mais detalhado sobre divisão, caso você queira ver depois. Aí você divide e tal, você vai ver que o resto vai dar 0, o quociente é 5. Então, se o resto deu 0, é divisível. Então, pronto, esse número vai ser divisível por 4. 38, também a mesma coisa, porque ele já tem 2 algarismos. Então, para eu fazer essa análise, como eu já estou analisando os dois, e eu vou ter que fazer divisão por 4, não tem jeito. Então, essa divisão aqui por 4 vai dar resto 2, tá? Então, esse número não vai ser divisível. Se você não entendeu o que eu falei, ó, quando você faz 38 divide por 4, isso aqui vai dar 9, resto 2. Porque 9 vezes 4 é 36. Então, sobra 2, por isso que não é divisível. Esse aqui, ó, 1004, termina com 04. Bom, 04 é divisível por 4. Então, este número vai ser, tranquilamente. E esse, 78. 78, se você não sabe, faz a conta de novo. Pega o 78, divide por 4. Como é um número par, ou ele vai ser divisível ou vai dar resto 2, igual a gente viu aqui em cima. Nesse caso, vai dar resto 2 de novo, tá? Porque o mais próximo aí seria o 36 ou 80. Então, não vai ser divisível esse cara. E esse daqui, ó, termina com 24. 24 é divisível por 4. Então, independente do tamanho do número, se os dois últimos algarismos juntos, né, o número, é divisível por 4, todo número vai ser. E esse daqui termina com 0,2. É divisível por 4? Não. 2 não é divisível por 4, hein? Então, esse cara não é. Beleza? Então, tá aí o critério do 4. O critério do 5, e ele é tão simples que não vale nem a pena perder com muito exemplo. É simplesmente você olhar o último algarismo e ver se ele termina com 5 ou com 0. Se terminar com 5 ou com 0, é divisível por 5. Então, esses casos aqui. Se não terminar, não vai ser. Só isso. E o critério do 10 também, que eu não vou falar aqui nessa aula, mas é tão simples quanto, ele é a junção do critério do 5 com o critério do 2. Ou seja, tem que terminar com 0 ou 5, junto com tem que ser par. E aí significa que só vai poder terminar com 0. Então, esse é o critério do 10, tá? Para você saber. Beleza, o critério do 5 é esse daqui. E o critério do 9, ele é muito parecido com o critério do 3. Não é à toa que o 9 é 3 ao quadrado. Só que você vai fazer a soma, e a soma tem que dar um múltiplo de 9. Então, aqui, por exemplo, ó, 1 mais 8 dá 9. Então, 9 vai ser divisível por 9. 3 mais 7, a gente já viu que dá 10. Então, 10 não é divisível por 9. Então, tá fora. Aqui, eu vou até mudar esse exemplo, vou colocar um 3 aqui, ó. Então, a gente tem 9 mais 3 mais 1 mais 2. Isso aqui vai dar 15. 15 é divisível por 3, mas não é divisível por 9. Então, esse número não vai ser, tá? Então, fica atento a isso, porque o critério do 9 exige que o resultado da soma seja um múltiplo de 9, beleza? 5.001, a soma dá 5 mais 1, que é 6, que também não é divisível por 9, ainda que seja divisível por 3. Esse cara daqui, a soma também dá 6, então não vai ser. E esse cara daqui, se eu não lembro, a soma vai dar 26. Vou alterar esse exemplo também, colocar um 8. Então a gente vai ter 7 mais 2 mais 1 mais 9 mais 8. Soma tudo, isso aqui vai dar 27. 27 é 3 vezes 9. E se você não sabe, é só você pegar aqui, ó, 2 mais 7 é 9. Então 27 é divisível por 9, isso significa que esse cara é divisível por 9. Beleza? Então esse é o critério do 9, e tendo esses critérios bem praticados, a gente consegue ir já para a primeira técnica que eu vou te explicar. Então a primeira técnica que eu vou te ensinar é a técnica que vai meio que garantir melhor o seu resultado, a sua conta. Porque quando você vai fazer divisões com números muito grandes, corre o risco de você errar em alguma coisa. Então, se você conseguir pegar esses números e diminuir eles, reduzir o tamanho deles para chegar no mesmo resultado, você tem uma chance muito menor de errar. Então é isso que eu vou te mostrar agora. Então, se eu quisesse fazer essa divisão, primeiro passo, transforme isso numa fração. Então você vai ter 225 dividido por 18. Beleza. E a partir disso, você vai usar os critérios que a gente viu para simplificar esses números. Como assim?
Você vai olhar para eles e vai pensar, qual que é um número que divide os dois ao mesmo tempo? O 2 divide? O 2 divide o de baixo, mas não divide o de cima, porque o de cima é ímpar, então descarta. E o 3? Faz a soma. 1 mais 8 dá 9, então é divisível por 3 e por 9. E 2 mais 2 mais 5 também dá 9. Então eu posso dividir por 9 esses caras para simplificar a conta. E veja, sempre que você vai dividir por 9, se você achar que é uma conta muito complicada, dividir 225 por 9, você faz uma conta menor. Ou seja, divide por 3. Então vamos pegar aqui, ó. 18 dividido por 3 dá 6. 225 dividido por 3 é 210 com 15. Então vai dar 70 mais 5, 75. Então daqui para cá eu dividi por 3 esses números. E aí você continua, porque eu ainda consigo dividir mais por 3. Então 6 dividido por 3 vai dar 2. 75 por 3 dá 25. Então olha só, da conta inicial, que não era tão grande, mas ainda assim é uma conta razoável, a gente chegou numa muito menor. E aí o resultado dela é muito mais fácil do que você calcular aquela conta original. E aí, dependendo do tipo de exercício, você pode estar fazendo uma divisão com vírgula ou uma divisão inteira que tenha resto, mas eu vou supor aqui que você está fazendo a divisão com vírgula. Então essa conta daqui, 25 dividido por 2 é 12,5, tá bom? Lembrando que aqui a gente dividiu por 3. Então é só isso, essa é a técnica que você vai usar super tranquilo. Outro exemplo, um conta um pouco maior. Primeiro passo, transformar em fração, 32,76, 108. A gente transforma em fração para ficar mais visual, para ficar mais fácil de visualizar, né? Esse símbolo de divisão não é muito interessante a gente trabalhar com ele. Vamos lá, é divisível por 2 esses caras? É divisível por 2. Inclusive até divisível por 4, né? Mas eu vou dividir por 2 primeiro. Então, 108 dividido por 2 vai dar 54. 3.276 dividido por 2. Primeiro você divide 3.200, vai dar 1.600. Depois você divide o 76, que vai dar 38, tá? Então, 1.638. Esse é o resultado. Dá para dividir por 2 de novo. Então, aqui divide por 2 vai dar 27. E esse cara dividido por 2 vai dar 819. Então, aqui a gente dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2. Continuando. Não consigo mais dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3? Sim. Na verdade, eu consigo também dividir por 9, tá? Mas, se você não quiser pular esse passo, divide por 3 duas vezes. 27 por 3 dá 9. 819 por 3. Quanto que é 81 por 3? É 27. Então, 270. E o 9 por 3 é 3. Então, é 273. Então, aqui eu também dividi por 3. E divido por 3 de novo. Então, 9 por 3 dá 3. 273 por 3 vai dar 91. Então, pronto. Fiz a divisão por 3. Agora, a conta que a gente chegou, ela é muito menor do que essa, né? Do que a conta original. E é muito mais difícil errar, né? Então, por isso que você pode fazer essa conta na divisão na chave mesmo, tranquilamente, tá? Se você fizer isso daqui, se eu não me engano, vai dar 30,333, é uma dízima periódica. Tranquilo? Próximo. Esse daqui, ó. Exemplo maiorzinho também. 745 dividido por 990. Vamos lá. Posso dividir por 2? Não. Posso dividir por 3? Posso. Porque se você somar aqui, ó, vai dar 18 a soma. Então dá para dividir sim, inclusive por 9, né? Só que eu também posso dividir por 5. Talvez seja interessante você dividir por 5. Só que aí que tá, né? Talvez pegar esse número e dividir por 5, se você não tem a técnica certa, pode ficar um pouco confuso. Então é muito opcional. Você dividir por 2 primeiro para tentar fazer uma conta menos complicada, ou dividir por 5 direto, fica ao seu critério, beleza? Eu vou dividir por 5 direto, que eu acho que você já pegou a ideia. Então, dividir por 5. Em cima vai dar 23,49. E aqui vai dar 198, beleza? Não consigo mais dividir por 5, mas eu ainda consigo dividir por 3 e por 9. Então, vamos lá. Dividindo por 9 direto. 2,261. Embaixo vai dar 22. Tranquilo? Então, a gente chegou num ponto que não dá mais para simplificar, porque aqui em cima não é divisível por 2 e tal. Então, aqui você vai ter que fazer realmente a conta, divisão. Põe a divisão na chave e tal, beleza? Mas o que eu quero ressaltar com essa técnica, por ela ser uma técnica segura, é porque você consegue reduzir o tamanho de uma conta muito grande por uma conta menor
Isso evita que você erre. E além disso, esses passos intermediários, como são divisões exatas, porque a gente só está simplificando quando a gente tem certeza que é divisível, você consegue conferir. Então, se você for simplificando e por algum motivo der um número quebrado, é porque você errou alguma coisa. Então, é um sinal de alerta, tá? Então, na minha opinião, é um meio mais seguro para você fazer uma conta de divisão. Então, essa conta aqui, se você fizer, dá aproximadamente 102,77, por aí vai. Tudo bem? O foco aqui não é a conta em si. Inclusive, eu vou deixar vídeos aqui recomendados que eu falo mais sobre divisão, tá? Tem um vídeo que fala sobre divisão quando você tem zeros ali no meio e um vídeo mais completo sobre a operação em si, caso você queira ver. Eu detalhei mais nesse vídeo, beleza? Agora, a segunda técnica, que é a técnica que vai permitir que você faça de cabeça. Claro, desde que você pratique isso, tá? Porque não é uma técnica imediata, você vai ver e vai sair fazendo. Como é que ela funciona? Ela funciona muito bem quando você vai dividir por um número de um único algarismo. Então, como toda técnica, como todo atalho, tem a sua limitação, né? Então, tem casos que vai funcionar melhor, tem outros casos que não vai funcionar tão bem. Por isso você tem que ir com a prática identificando e com várias ferramentas você consegue usar qual é a melhor em cada situação. Então, nesse caso, eu estou dividindo 2.371 por 8. Qual que é a opção que você pode fazer aqui? Você vai pensar em múltiplos de 8 que estão mais perto desse 2.000 e pouco. Então, como assim? Primeiro você pensa, 8 vezes 10, isso é 80. Está muito longe de 2.000. Então, vamos fazer 8 vezes 100, que já é 800. Está mais próximo. Se a gente pensar em 8 vezes 1.000, isso aqui vai dar 8.000, que já ultrapassou os 2.000, certo? Então, o resultado da divisão vai ser alguma coisa acima de 100 e abaixo de 1.000, beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora eu sei que é acima de 100, então o que você vai fazer? Se eu sei que é acima de 100, pense em 200, 300, 400. Qual desses números vezes 8 chega mais perto desse 2.300? Então vamos pensar, ó. Eu tenho 200 vezes 8, isso aqui vai dar 1.600, e eu tenho 300 vezes 8, que vai dar 2.400, tudo bem? Talvez você pense, como é que você está ensinando algo de cabeça sendo que você está anotando? Eu estou anotando porque se eu fosse só falar, ia ficar muito complicado para você pegar a ideia. Então, como é uma aula, eu estou explicando qual que é o raciocínio que você vai fazendo, tudo bem? Então, tudo isso aqui tranquilamente você vai conseguir fazer de cabeça com prática. Recomendo até que depois que você ver esse vídeo, pause e tente refazer o exemplo só na cabeça. Então, dá uma olhada. A gente chegou na conclusão de que esse 2.000 e pouco, ele está entre 200 vezes 8 e 300 vezes 8. Certo? Porque está abaixo de 2.400. Então eu já sei que a resposta é 200 e alguma coisa. Eu já tenho a centena ali como resposta. Beleza. Então, como esse número já ultrapassou, eu vou considerar esse 1.600. Então, o que você vai fazer? Você vai armazenar na sua cabeça, vou deixar aqui armazenado esse 200. Então, esse 200 vai ficar armazenado na sua cabeça. E esse 1.600 você vai subtrair. Então, eu vou ter 2.371 menos 1.600. Você vai fazer essa subtração. Esse resultado vai dar 771. Então, esse é o nosso resto até o momento, beleza? Aí você vai olhar para esse resto e vai fazer o mesmo processo. 871 é 8 vezes quanto, mais ou menos? Vamos pensar. Se a gente faz 8 vezes 80, certo? Agora eu só estou trabalhando com o número de 2 algarismos porque eu já tenho a centena, que é o 2, né? Então, 8 vezes 80 vai dar 640. E 8 vezes 90 vai dar 720. Bom, então esse 90 entrando pro jogo, né? Porque já está bem próximo aqui. Então, eu vou adicionar 90 aqui nesse número que está armazenado na minha cabeça. E aí eu subtraio os 720 aqui. Sobra 51. Então, vamos lá. Esse 51, você vai pensar. 8 vezes quanto está mais perto? Se pensar, 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 7 é 56. Então, com certeza, eu vou considerar esse 6 e subtrair esse 48, resto dá 3. Então, o quociente dessa divisão é 296 e o resto é 3. Então, se eu fosse fazer a divisão, 2.731 por 8, o quociente ia ser 296 e o resto 3. Beleza? Eu sei que você deve estar com um monte de indagação aí. Putz, olha quanta coisa tem que fazer só de cabeça. Tem dois motivos. Primeiro que eu peguei um número grande. E outro motivo é que você nunca praticou isso, talvez. Então, com o tempo, vai ficar mais fácil você conseguir fazer isso mentalmente, tá? A ideia de divisão era exatamente essa. Você ir fazendo subtrações e ir tirando e ver quantas vezes você tirou
aquele divisor praticamente, né? Então a ideia é essa. E é claro que ele é muito similar ao próprio algoritmo da divisão, que é você ver quando está mais próximo, vai subtraindo e vai chegando o resto. Então é similar, não tem muito o que fugir, porém é uma forma de ficar bem claro para você que é possível fazer de cabeça, tá? E outra coisa que você percebeu, saber a tabuada é importante, senão você não vai conseguir fazer. A divisão, como ela é um processo inverso, entre aspas, da multiplicação, você tem como pré-requisito saber a multiplicação. Por isso que, se você não sabe e tem dificuldade, vou recomendar um vídeo para você assistir sobre tabuada que eu deixei aqui no canal, para que você não se preocupe em decorar ela, mas sim entender. Então você entende a multiplicação, entende a tabuada, aprende, deixa na ponta da língua e aí você consegue entender muito melhor divisão e se virar melhor. Beleza? Vamos fazer mais exemplo. Então você vai pensar qual número se aproxima. 6 vezes 100 é 600. Primeiro a gente faz uma estimativa mais grosseira. 100 vezes 1000 é 6.000. Então 6.000 já ultrapassa esses 4.000 e pouco. Então o meu resultado vai estar entre 100 e 1.000. Tá? Mas muito mais próximo do 1.000, né? Porque está perto desses 6.000 aqui. Então beleza. Então vou descartar isso aqui e vamos continuar para cá. Ó. Então a gente pensar em 6 vezes 700 e 6 vezes 800. 6 vezes 7 é 42, então vai dar 4.200. E aqui vai dar 4.800. Então, ó, de fato, esse 4.500 e pouco vai estar entre esses resultados, né? Você sempre vai pegar o cara menor. Então, esse aqui vai fazer parte do nosso quociente e esse aqui eu vou subtrair lá. Então, você vai armazenar na sua cabeça esses 700. E depois, você vai fazer a subtração. Então, 4.579 menos 4.200. Isso aqui vai dar 379, beleza? Aí você vai pegar esse 369 e vai pensar, 6 vezes quanto? Agora tem que multiplicar por número de 2 algarismos. 6 vezes 60 é 360, já está extremamente próximo, né? E o 6 vezes 70 já vai ultrapassar com certeza, que vai ser 420. Então eu ignoro ele e considero esse 60 aqui para o meu quociente e esse 360 eu vou subtrair. Então 360 vai sobrar 19. E aí nem precisa de muito, né? Esse 19 aqui, 6 vezes 3 já dá conta, que é 18. Então, vai para o meu resto, isso aqui vai para o meu quociente, aqui em cima, armazenado na minha cabeça, né? E esse 18 eu vou subtrair. Então, menos 18, sobra 1. Então, o resto é 1 da minha divisão e o quociente vai ser 763. Beleza? Então, se eu fosse fazer essa divisão aqui na chave do jeito tradicional, isso aqui daria 763 e 1. Tranquilo, gente? Eu sei que não é fácil, porque foram exemplos de números grandes e que, como é a primeira vez, parece muito complicado, mas é porque eu tenho que anotar os pensamentos. Se você praticar, pega um número de 3 algarismos ou de 2 algarismos e tenta fazer esse processo. Começa estimando, tá próximo de quem e tal, vai diminuindo até você pegar o esquema. Aí depois você aumenta para o número de 4 algarismos, vai fazendo, tá? Isso é treino, isso é prática, tá? Se você quiser treinar essa habilidade, eu acho que vale a pena, você vai ganhando velocidade com divisão. Tranquilo? Se você quiser esse material que eu disponibilizo lá no meu grupo Telegram, que o link vai estar na descrição também para você entrar, eu vou colocar uma meta nesse vídeo de 200 likes. Se esse vídeo bater 200 likes, no momento que ele bater e eu não tiver mandado ainda, deixa um comentário que eu vou mandar lá no grupo para vocês esse material que a gente preparou em aula para você ter de recordação, guardar esses exemplos também em um PDF. Fechado? E claro, esquece o botãozinho da inteligência aí para você deixar esse like e se inscrever no canal para não perder outros vídeos que vêm pela frente. E também logo mais vai rolar um evento muito importante para você que vai prestar prova, principalmente vestibular, e quer acertar mais de 80% em matemática. Então, dependendo do momento, o link já vai estar aí embaixo. Já se inscreve e se prepara para esse evento que vai ser insano. Combinado? Então vejo você lá e também no próximo vídeo. Beijão no seu cérebro e até mais.